Meus amigos, parece que os atores de Stranger Things deixaram escapar o que vai acontecer no 8º e último episódio dessa 5ª temporada. É exatamente isso que vocês ouviram. Eu acho que eles revelaram demais em entrevista. Afinal, tem uma cena confirmada pelo próprio ator do Vecna que vai redefinir quem o Vecna realmente é e por que o Will é mais importante do que qualquer um imagina. Ou seja, o Vecna e o Will não estão mais apenas conectados, eles são reflexo um do outro. E ao mesmo tempo, a história traz a Max de volta ao foco, né? Não como uma sobrevivente, mas como um alerta. O retorno da Max, cara, traz um detalhe que eu não tô vendo ninguém comentando e que vai ser fundamental pro final. E some isso, a verdade por trás dos poderes da Eleven, o verdadeiro objetivo da Dra. Kay e um sacrifício que terá que ser feito no último episódio. Eu acho que vocês já sabem do personagem que eu tô falando, né? E vão por mim, meus amigos, esse detalhe eu não tô vendo ninguém comentando e vai ser muito importante pro último episódio, cara. Mas a gente vai comentar sobre tudo isso no decorrer do vídeo. Simbora! Hello, my friends geek, na voz durante uma entrevista, né, concedida ao portal do Screen Rant, o ator que interpreta o Vecna, que inclusive ele teve aqui no Brasil, né, lá em SP, que é o Jamie Campbell Bower, que tem aquela voz muito grossa. O cara simplesmente chegou na entrevista e disse algumas coisinhas que eu acho que ele não deveria ter dito, tá? Eu já adianto pra vocês, que podem acontecer no último episódio de Stranger Things. E eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vacilou, cara. Ele entregou o ouro. Pois com o episódio final previsto pra véspera do ano novo e o volume 2 já respondendo algumas perguntas que a série vem construindo há mais de uma década, ainda resta um grande mistério no ar, né? E tudo gira em torno do Will Byers, porque depois de tudo que vimos no volume 2, a série vem aproximando Will e Vecna de forma sutil e deliberada, não apenas narrativamente, mas também emocionalmente. E os episódios mais recentes deixam claro que essa conexão não é mais simbólica, é ativa, é perigosa e pode ser a chave pro verdadeiro desfecho dessa história, cara. Pois ao longo do volume 2, né, Will e Vecna estão presos em uma luta psicológica que vai muito além de um simples herói contra vilão, né? O Will, a gente vê que ele tá lutando pelo controle, ele tá resistindo à influência e confrontando visões que o Vecna plantou em sua mente muito antes da batalha final começar. Ou seja, a série já não esconde mais nada, parece que um personagem é o reflexo do outro, né? E durante essa entrevista aqui, o Screen Rant, né, o Jamie Campbell Bower, ele deixou isso muito claro. Mas não só isso, ele também comentou outras coisinhas que eu acho que ele não deveria. Pois ao ser questionado sobre o monólogo emocionante do Will, né, no penúltimo episódio, o momento em que ele se assume, né, pra família e pros amigos, o Jamie Campbell Bower admitiu que ainda não tinha visto a cena completa. E ele também confirmou que não estava no set naquele dia, mas o que se seguiu é muito mais interessante do que uma anedota de bastidores, né? Afinal, o Henry Creel é um personagem que deve despertar sentimentos conflitantes em todos nós, né? Alguém trágico, alguém condenado, alguém que de muitas maneiras está trilhando o mesmo caminho emocional que o Will, né? Só que uma direção muito diferente e mais sombria, né? O ator, ele não hesitou, cara. Ele disse que existe sim essa conexão, é emocionante e tem mais por vir. Essa confirmação importa muito mais do que parece à primeira vista, velho. Porque o monólogo ao qual o ator se refere não é apenas um momento de desenvolvimento do personagem pro Will, mas sim um ponto de virada em toda a narrativa. A decisão do Will de ser honesto sobre quem ele é enfraquece diretamente o controle do Vecna sobre ele, né? E a série deixa isso explícito. O Vecna prospera no isolamento, no medo, na vergonha e no segredo, cara. E no momento em que o Will confronta esses sentimentos abertamente, algo muda. E aqui tá o detalhe crucial, né? Foi o Vecna que levou o Will até aquele momento. As visões que o Vecna plantou não tinham apenas o propósito de atormentá-lo. Elas forçaram o Will a confrontar as partes de si mesmo das quais ele vinha fugindo, cara. E isso reflete algo que aprendemos sobre o Henry Creel no volume 2, né? O Henry não se tornou Vecna simplesmente por ser mal, por ser maligno. Ele foi isolado, ele foi manipulado, ele foi exposto ao Devorador de Mentes ainda jovem e aos poucos convencido de que sua dor significava que ele não pertencia ao mundo real. E é aí que o paralelo se torna impossível de ignorar, né? Até mesmo o Noah Schnapp, que interpreta o Will, já sugeriu abertamente que o Henry é profundamente incompreendido. Não apenas um monstro, mas alguém moldado por forças muito além do seu controle. Ou seja, vocês estão percebendo que os atores estão comentando nessas entrevistas, né? De que o Vecna é incompreendido, que ele pode ser uma vítima, de que ele não nasceu mal. Vocês sabem por qual caminho o roteiro tá tomando nesse último episódio? Cara, vem aí uma redenção do Henry Creel. Vai chegar um momento que talvez ele vai se libertar, né, das forças malignas do Mind Flayer, que é como ele se tornou Vecna, né? A gente viu isso na peça, o The First Shadow, que é uma peça canônica da Broadway. Inclusive, comenta embaixo, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo completo sobre essa peça, contando a história toda. Mas, cara, tudo está levando pra esse caminho. Nas entrevistas, eles estão deixando claro, vem aí uma possível redenção ou um sacrifício do Henry Creel, cara, pra que o mundo seja liberto e seja salvo. Talvez ele perceba, né, todo o mal que ele causou para aquela cidade, para aqueles personagens, e ele simplesmente se sacrifique no final da história. Olha o tom dessas entrevistas, cara. E a peça teatral, né, o The First Shadow, já insinuava isso ao revelar que o Henry foi infectado pelo Devorador de Mentes muito antes de se tornar o Vecna. E o volume 2 expande essa ideia sem explicitá-la diretamente. E os comentários do ator, né, o Jamie Campbell Bower, sugerem que o final vai deixar isso claro. Se Will e Henry são espelhos emocionais, então
confronto final entre eles não é apenas uma batalha pela sobrevivência, é um confronto entre dois resultados. E isso redefine completamente o papel do Vecna, né? Torna-se possível que o Henry tenha sido tão vítima quanto o Will foi um dia. Que ele não escolheu o abismo, ele estava convencido de que era melhor, né? Que o Devorador de Mentes não lhe deu poder por acaso. E isso reescreveu a percepção que ele tinha da realidade, e que aquilo que víamos chamando, né, de maldade poderia na verdade ser algo muito mais trágico. Claro que Stranger Things não tem tempo ilimitado para poder explorar tudo isso em roteiro, né? Porque como a duração confirmada é de pouco mais de 2 horas, o último episódio tem muita coisa para poder abordar. Tem a fusão das dimensões, tem o destino do mundo invertido, o verdadeiro propósito daquele abismo, né, da dimensão X, a obsessão do governo pelo Eleven, a decisão final que pode encerrar o ciclo para sempre. Mas segundo o ator que interpreta o Vecna, esses mistérios não serão ignorados, eles vão ser revelados. Isso não significa necessariamente redenção, né? Porque aconteceram muitas coisas para eles, né? Muitas vidas foram perdidas, mas isso significa clareza, cara. Significa entender quem Henry Creel realmente era e o que realmente o transformou em Vecna. E mais importante, sugere que Will Byers não é apenas um alvo, ele é a chave, cara. Se Henry representa o que acontece quando o trauma é usado como arma distorcido por algum desumano, então Will representa o oposto, né? É a prova de que conexão, honestidade e identidade podem romper até mesmo o mais forte domínio psíquico, velho. Isso levanta uma possibilidade bem interessante, tá? E se, somente e se, e aí eu quero que vocês participem também nos comentários, e se o último episódio não for sobre matar o Vecna, e sim confrontá-lo? E tem uma diferença aí. Porque se o Will conseguiu sobreviver ao que o Henry não conseguiu, então esse final não é apenas o fim de uma batalha. É a resposta para uma pergunta que a série vem fazendo desde o primeiro episódio. O que acontece com uma criança quando a escuridão a encontra primeiro? E eu acho que o 8º e último episódio de Stranger Things vai responder essa daí pra gente, cara. Como eu disse pra vocês, a peça The First Shadow já entrega muito do ouro pra gente, muito do que talvez vai acontecer nesse último episódio. Mas eu quero ver em cena, eu quero ver o roteiro, eu quero ver a atuação. Não quero saber da peça lá. A peça eu posso fazer outro vídeo pra vocês, mas eu quero ver isso na série, eu quero ver os motivos reais do que levaram o Henry Creel ao Vecna, eu quero ver a origem dos poderes dele. A parte mais importante e perturbadora dessa história vai chegar agora, cara, porque uma cena que parece quase inevitável pro episódio final é algo que muitos fãs não estão preparados pra poder encarar. Agora, se tem uma coisa que a gente já tem que começar a levar em consideração, porque eu acho que isso pode acontecer narrativamente, talvez não, mas a gente sabe como é Stranger Things, é um tanto quanto previsível, né? Agora, se tem algo que pode acontecer também nesse último episódio, que eu também não tô vendo ninguém comentando, e eu sei que pode parecer loucura da minha cabeça, mas eu vou explicar pra vocês, até porque é uma personagem que já esteve à beira da morte várias vezes, é simplesmente a despedida de Max Mayfield. A Max é uma personagem que, cara, acredita em mim, ela pode ir de arrasto pra cima nesse último episódio, tá? E eu vou explicar por quê. Afinal, o segundo volume da 5ª temporada não apenas deu continuidade a essa trama da Max, né? Esse volume 2 nos preparou silenciosamente para uma verdade dolorosa sobre o papel da Max no desfecho da história. Afinal, Stranger Things, né, foi estruturada de forma muito deliberada nessa temporada, né? Dividida em 3 lançamentos, como a gente sabe, parte 1, parte 2, último episódio. Só que com essa estrutura veio uma clara intenção narrativa, né? Preparar o tabuleiro, reunir as peças e então retirar alguma coisa. E o volume 2 começa exatamente onde o volume 1 terminou, né? Com o Will usando seus poderes para poder proteger os seus amigos e entrar na mente do Vecna. Mas a partir daí, a história muda pro modo de reencontro. O grupo de Hawkins se reúne novamente, agora com a adição da Kali e do Sr. Clark, trazendo conhecimento, poder e um desfecho emocional para um só lugar. E então a Max retorna, né? À primeira vista parece uma vitória, né? Depois de tudo que ela passou, pô, você vê a Max acordada novamente, traz esperança, traz um alívio. Mas esse alívio não dura muito, porque quanto mais o volume 2 se desenrola, mais fica claro que o retorno da Max tem um preço devastador. Porque no início da temporada a gente descobriu que a Max não estava apenas em coma, ela estava presa dentro do Mindscape do Vecna. E não só isso, a gente descobriu que a música da Kate Bush não era o principal elemento que trazia esperança de volta para a personagem da Max. Não era isso que salvou a vida da Max. A Max ainda estava viva, né? Ainda lutando, ainda presente em algum lugar. E essa esperança se concretizou quando Max e Holly finalmente encontraram uma saída. Pois enquanto o Vecna se concentrava em seu plano maior, né, fundindo o abismo com o mundo humano, a Max e a Holly, né, navegavam pelas memórias e corredores de sua mente buscando uma fuga. E finalmente elas encontraram, né? A Max retornou ao seu corpo justamente quando Lucas, Rob e Vic conseguiram salvá-la, né, dos Demogorgons. Só que a Holly, a gente viu que ela foi para outro lugar não tão legal, né? Só que isso também é enganoso, né? Porque o corpo da Max pagou um preço por tudo que somente sobreviveu, né? Depois de passar mais de 1 ano inconsciente, o seu estado físico e frágil se deteriorou. E embora tenha recuperado a visão, o que pra mim já é muito estranho, né? Porque ela tava cega, só que os seus músculos estavam extremamente fracos, cara. Ela não consegue andar, ela não consegue lutar, e por enquanto depende de uma cadeira de rodas para poder se locomover. E esse pequeno detalhe muda completamente toda a história desse último episódio, porque para pra pensar comigo, cara, olha o plano que eles bolaram pra esse último episódio. Destruir o mundo invertido, destruir o Vecna, o abismo, olha a loucura que eles vão se meter com uma cadeirante.
vai ser difícil. Porque esse detalhe, cara, muda tudo, né? Enquanto o grupo se prepara, como eu disse, pra poder entrar no mundo invertido pela última vez, escalar a torre de rádio, alcançar o abismo, destruir a ponte, a Max não pode ir com eles. Ela vai ter que ficar com alguém. E o seu corpo simplesmente não sobreviveria a tudo isso. Então isso significa, cara, que em algum momento, talvez um ato de sacrifício, a Max pode ficar para trás, né? Pra uma personagem que já passou grande parte dessa temporada separada do grupo, primeiro presa na mente do Vecna e depois confinada à recuperação, essa ausência parece intencional. É quase como se a própria história estivesse criando um distanciamento antes do fim. É agridoce, cara. A Max não vai se aventurar no mundo invertido ao lado dos amigos. Ela não vai soltar fogos de artifício, brandir armas ou fugir dos monstros dessa vez. Mas a história dela não acabou, né? Mesmo que a Max não possa lutar fisicamente contra o Vecna, ela ainda pode ser uma das peças mais importantes em todo o jogo, né? A Max é a única pessoa que ficou completamente presa na mente do Vecna e conseguiu escapar. Ela viu como tudo funciona por dentro. Ela entende os espaços, os padrões, as fragilidades, coisas que ninguém mais compreende completamente. E esse conhecimento é importante, né? Porque para derrotar o Vecna, o grupo vai precisar atacá-lo de todos os ângulos possíveis. Do mundo real, do mundo invertido, do próprio abismo, cara. E a experiência da Max lhes proporciona algo inestimável, que é o conhecimento. Cada membro do grupo de Hawkins agora representa uma frente diferente nesse confronto final. Alguns trazem poder, outros estratégia, outros ainda sacrifício, e a Max traz compreensão, conhecimento. É por isso que o medo em relação ao seu destino parece tão real, cara. A série posicionou ela discretamente como alguém que já cruzou a linha entre a vida e a morte uma vez e, velho, isso pode voltar a acontecer novamente. A Max pode não morrer lutando contra o Vecna, ela pode morrer salvando todos os outros, né? Se esse sacrifício será físico, emocional ou algo mais devastador, permanece incerto. Mas esse volume 2, né, especialmente esse último episódio, pra mim traz uma conclusão sobre a personagem da Max muito simples, velho. O papel da Max nesse último episódio não vai ser a luta, não vai ser a ação, vai ser consequências. E é isso que torna o destino dela tão assustador, né? Porque às vezes os personagens mais importantes não caem em batalha, eles caem pra que a batalha possa terminar. E não para por aí não, tá? Porque os criadores de Stranger Things também, aproveitando esse gancho do volume 2, que foi assustador, a gente teve muitas revelações, os criadores da série explicaram a revelação mais chocante por trás dos poderes da Eleven. Quem pegou essa entrevista? Além, é claro, do porquê a sua conexão com Vecna pode ser mais perigosa do que qualquer um imagina, né? Porque a quinta temporada não se resume apenas a derrotar o Vecna ou fechar o mundo invertido. Em essência, esse capítulo final levanta uma questão muito mais perturbadora, né? Será que a Eleven vai conseguir escapar de um mundo que a vê apenas como uma arma? Porque, cara, desde o início, a Eleven foi caçada, né? Antes mesmo dos monstros surgirem de outra dimensão. Antes de Hawkins se desintegrar, havia uma pessoa de jaleco branco, havia cientistas. Homens que olhavam para uma criança e não viam uma pessoa. Eles viam potencial, eles viam poder, controle. E essa ameaça nunca desapareceu por completo. E com a chegada da implacável Doutora K, né, que assume o trabalho do Dr. Brain após sua morte, a quinta temporada deixa algo dolorosamente claro, né? Mesmo que a ameaça sobrenatural termine, a humana não pode acabar. E o Ross Duffer, né, um dos criadores de Stranger Things, eles disseram nessa entrevista que o risco de uma possível morte da Eleven nesse último episódio, de um possível sacrifício, nunca foi tão alta. Simplesmente o criador da série largou essa pra gente. E qual é a reação que a gente vai ter com isso? Pois segundo eles, Stranger Things sempre teve dois vilões, né? Um de outra dimensão e um do nosso próprio mundo. E o Vecna representa o perigo sobrenatural. Já os militares representam o perigo humano, né? A Doutora K. E essa segunda ameaça está presente desde a primeira temporada. Pois mesmo quando o Brenner se foi, alguém sempre o substituiu, né? Outra figura de autoridade, outra justificativa. E é mais uma desculpa para poder continuar perseguindo a Eleven, porque nessa quinta temporada, esse papel, como eu disse, pertence à Doutora K. E é por isso que o retorno da Kali é tão importante, né? O Ross Duffer, ele explica que a Kali representa uma visão de mundo mais pessimista, mas possivelmente mais realista, em comparação com a crença de Mike de que tudo pode dar certo e ele simplesmente sobrevive, né? Aquele desafia esse otimismo diretamente, cara. Ela faz uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer. A Kali, ela tá diante da realidade, mano. É por isso que eu digo, pode não acontecer, possa ser que a Kali, né? A galera já tá teorizando que a Kali, ela tá do outro lado, que ela tá manipulando a galera, que ela é maligna, porque teve uma frase dela, né? Que ela chamou o Henry de nosso irmão, sabe? Se referindo a ele como se fosse um deles, querendo trazer ele próximo a eles. Então a galera tá teorizando que a Kali já, enfim, é duas caras. Mas, cara, a fala dela pra Eleven é realista, cara. Por mais que eles destruam o mundo invertido, o abismo, a dimensão X, o que vocês quiserem, destruam o Vecna, final feliz. Isso não impede que surja, como eu disse, um novo Dr. Brenner, uma nova Doutora K e simplesmente vá atrás da Eleven novamente, cara. É um ciclo que não vai terminar. Enquanto Eleven, Kali e todos os outros irmãos existirem, vai ter alguém atrás deles pra replicar os experimentos. E a quinta temporada confirma que os poderes da Eleven não são aleatórios, não são uma mutação natural, não são uma evolução psíquica inexplicável, eles são os resultados de experimentos diretamente ligados ao Henry Creel, né? E a Eleven não era apenas uma dessas crianças, ela foi o resultado mais bem sucedido de todo o programa. Ela foi a mais poderosa, a mais estável, a mais humana. Só que esse sucesso, a gente sabe, teve um preço terrível, né? Porque significa que a Eleven está biologicamente ligada ao Vecna, não simbolicamente, não metaforicamente. No sangue dela, essa conexão muda
completamente a mitologia de Stranger Things, né? A Eleven não é mais uma inimiga do Vecna, ela faz parte do mesmo experimento que o criou, o que significa que enquanto ela existir, o ciclo não vai terminar de verdade, cara. E essa talvez seja a sua maior tragédia, né? Porque enquanto o sangue do Vecna correr em suas veias, Eleven sempre será valiosa, sempre será perigosa e caçada, velho. E quando perguntado se Eleven poderia algum dia escapar desse destino, a resposta do Matt Duffer foi sombria, mas não há cura, não há antídoto. Não existe solução mágica no final da história. Isso está escrito em seu DNA, cara, não pode ser removido, não há como desfazer. E ninguém pode consertar isso por ela, né? E essa escolha foi intencional, né? Porque isso cria um final muito mais desconfortável do que uma simples vitória sobre o mal, né? Mesmo que os heróis vençam, mesmo que o Vecna caia, mesmo que Hawkins sobreviva, algo mais sombrio permanece do outro lado desse triunfo, cara. Que é um mundo que ainda quer Eleven pelo que ela é. É por isso que essa quinta temporada parece mais pesada do que qualquer temporada anterior, né? Porque o conflito final não é apenas físico, é uma questão existencial. A Eleven não está lutando apenas para salvar seus amigos. Ela está lutando para definir se tem o direito de existir como pessoa. E a Kali sabe perfeitamente disso, né? Porque ela esteve do pior lado possível, cara. A Kali simplesmente viu seus amigos serem mortos diante dos seus próprios olhos. E tudo isso por quê? Porque os militares, né, queriam fazer experimentos com a Kali. E o jeito de conseguir isso era matando os amigos dela. E é o que o exército tá tentando fazer aqui com os amigos da Eleven também. A Eleven tem que entender isso, cara. O ponto de vista da Kali, eu acho válido, eu acho correto. Eu quero que isso aconteça, que a Eleven morra, se sacrifique no final? Não, porque eu adoro a personagem, obviamente, mas narrativamente faria total sentido um sacrifício da Eleven. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre isso, tá? A opinião de vocês, teorias que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!